Eu sou autor de 2 livros mais expressivos aí, que já estão em várias editoras, em várias livrarias, né? Com distribuição em editoras. Um deles é o Setor 27, que é esse livro aqui, que fala sobre uma ficção na história do Brasil, né? Um livro bem legal, o pessoal está gostando bastante. Já tem mais de 1000 leitores no Brasil inteiro, então já está validado, né? Porque ninguém reclamou até agora, o pessoal só elogiou. Então isso ajuda, a gente já tem uma resposta dos nossos, entre aspas, nossos clientes, né? Nossos leitores. Inclusive eu estava comentando com o Leandro, eu tive uma resposta de uma menina de Juazeiro do Norte, que elogiou o livro, achei muito legal, porque Juazeiro é longe, né? Então teve uma outra da Alemanha que mandou também um e-mail, ela comprou no aeroporto e leu lá na Alemanha. Então é bem legal, essa interface é bem legal, o livro está indo muito bem. Esse é meu segundo livro, né? O meu primeiro livro é No Relógio da Colina, que é um livro também de mistério e de ficção, só que ele não tem história do Brasil. O Setor 27 tem história do Brasil, além... Vou apresentar todos os livros de conto para vocês, mas eu sou Leandro, sou daqui de São José, tenho 31 anos, sou nerd em primeiro lugar, analista de sistemas em segundo e escritor em terceiro. Isso por ordem de criação, né? Primeiro virei nerd, eu fiz faculdade de ciência de computação, virei analista e decidi escrever. Agora eu estou aqui conversando com vocês, indo para São Paulo com o Daniel e divulgando aí o nosso trabalho. Eu fiz uma coisa que o escritor iniciante não deveria começar a fazer, que é escrever uma trilogia. Então, você chegar para um editor e falar, olha, eu sou um autor iniciante e quero lançar uma trilogia de literatura fantástica. 3 coisas que não vende. A trilogia, a literatura fantástica e o autor iniciante. Mas alguns editores são mais loucos que outros e o meu acabou aceitando a aposta aí e as coisas deram certo. Eu escrevi o Filhos de Gálaga, que vocês viram ali na frente, que é esse rapazinho aqui. O Senhor das Sombras, que é a continuação dele, que é esse daqui. E o Eneloque, que é o terceiro, que já está pronto, está na gráfica lá, sai agora em julho. No finalzinho a gente vai comentar sobre os livros, para não estender muito aqui. Aí eu falo um pouquinho dessa história. Então, ó, literatura fantástica. Qual que é a definição de literatura fantástica? Do grego, fantastique, do latim, fantastico, do francês, mon ami. Então, o fantástico, na verdade, ele provém do termo fantasia. Significa, refere-se ao que é criado pela imaginação, mas não existe. Então qualquer coisa que você cria em sua imaginação e não existe, é algo fantástico, é algo fantasioso. Óbvio, mas quando você está falando de literatura, você acaba até, você tem a literatura que tem um pouco de coisa fantástica. Aí um exemplo que é interessante pegar é o Dan Brown, porque o Dan Brown tem lá a bomba de antimatéria, que já entra numa coisa que ainda não é realidade, então é uma fantasia, é uma coisa fantástica. Assim como você pode ter os dragões, pode ter as criaturas mitológicas e por aí vai. Daí o desenho do Tiamat. Vocês sabem quem é o Tiamat? Esse dragão de 5 cabeças aqui, um de cada cor, essa coisa colorida? Vocês não sabem, é todo mundo com cara de ué, olha só. O Tiamat, ele é uma mistura de dragões, ele foi criado num desenho chamado Caverna do Dragão. Alguém já viu isso na Globo passando? Aquele pessoal que entrou lá na montanha-russa e nunca conseguiu mais sair por causa daquele maldito unicórnio. Então, né, aí tem o unicórnio sempre atrapalha eles a saírem, né? Então, tem lá o Tiamat, que é um dragão com 5 cabeças. Cada uma tem uma certa função, uma é mais burra que a outra, a vermelha é que manda. Então, é uma criação legal. E ali eu botei uma ficção científica que todo mundo conhece, Star Wars. Todo mundo sabe quem é o Darth Vader, que é aquele cara hiperpoderoso com um capacete gigantesco pretão lá, é só fazer assim que estrangula as pessoas à distância. Até via teleconferência, né? Então, todo texto fantástico tem elementos inverossímeis, imaginários, distantes da realidade do homem. Então, isso é a literatura fantástica. Ela se divide em basicamente em 3 temas, que é o terror/horror, fantasia e ficção científica. Dividir a literatura fantástica, para muita gente, é uma discussão eterna, porque tem gente que bota um monte de subdivisão, tem gente que não concorda com algumas outras, mas eu gosto de dividir em terror, fantasia e ficção científica. Bom, gente, a terceira parte da literatura fantástica é a ficção científica, certo? A ficção científica, que é mais o tipo de ficção que eu escrevo, ela é uma forma de ficção desenvolvida no século XIX, quer dizer, ela não foi nem em 1900, foi em 1800, que lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira quanto imaginária, sobre as sociedades e indivíduos. Ou seja,
a história de ficção científica tem que ter um elemento científico no meio, tem que ter alguma coisa a ver com a ciência. Então, o que acontece é que esse termo ele foi criado a partir de quando a ciência começou a ter uma expressividade maior na sociedade. Então, quando as pessoas começaram a entender que a ciência interferia no que elas faziam, né, física, química, isso e tudo mais, começou-se a falar em literatura de ficção científica. Vou falar para vocês um pouquinho de quais são esses livros, mas o termo vem dessa época aí. Então, aqui. Qual é o livro mais antigo de fantasia que vocês conseguem imaginar? Qual? Odisseia. Ah, colou. Mais antigo que a Odisseia, vocês conseguem pensar em algum? A Odisseia, que é o que eu achei de mais antigo pesquisando, ele inclusive não foi escrito como literatura. O que a gente está falando? Quando a gente fala de Odisseia, a gente está falando de 850 a.C. A gente está falando do Império Romano. O que eles faziam lá? Eles ficavam mais lendo ou eles iam ao teatro? Então eles tinham muita ópera, né? Então a Odisseia foi escrita para ser cantada. E a Odisseia é uma obra que tem inúmeros elementos fantásticos. Só para comentar, a Odisseia, todo mundo conhece, praticamente todo mundo conhece a história, ou pelo menos os elementos dela. Porque a Odisseia é a viagem de Ulisses ou Odisseu, depende se é romano ou grego, tá? O nome muda. No caso, Odisseu voltando para casa de navio após a Guerra de Troia. Todo mundo aqui conhece a Guerra de Troia? Já ouviu falar? O famoso cavalo de Troia, né? Quem pega o cavalo no meio da praia e leva para dentro da cidade lá, junto com os inimigos? Os troianos mereceram cair, tudo bem. Mas... Gente, então o Leandro falou um pouquinho da parte de fantasia, então tem a parte de ficção científica. A ficção científica também tem suas origens e seus precursores, né? Precursores quem são? Precursores são as pessoas, né, os escritores, que começaram a escrever esse gênero. Quando eu fui pesquisar, eu comecei a perceber que eles são muito mais recentes do que os de fantasia, exatamente por conta da ficção científica ter a ver com a ciência, e a ciência ter aumentado, né, esse estudo da ciência ao longo do tempo. A questão é que tudo só tornou possível realmente em função da ascensão dessa ciência, né, e pelas revoluções operadas na astronomia e na física. Então o pessoal começou a olhar as estrelas e começou a pensar, poxa vida, o que tem lá no céu? E aí começou a fantasiar, falou, poxa vida, será que eu consigo chegar lá? Será que tem outras pessoas? Será que tem outros planetas? E aí começou a surgir a literatura de ficção científica. Alguns gêneros e alguns livros que são os primeiros, a gente pode falar que é As Viagens de Gulliver. Viagens de Gulliver é considerado um livro de ficção científica, porque tem aquela história de pessoas pequenininhas, né? As Viagens de Gulliver começa com a jornada de uma pessoa solitária, né, numa navegação, e ele chega numa ilha onde tem anões, assim, mas não são anões, são pessoas do tamanho do polegar dele. Né? E como é que essas pessoas existem? É uma ficção científica, como é que pode existir pessoas do tamanho de um polegar? Então, essa é a história de Gulliver. Essa história, para vocês terem uma ideia, que a gente vê aí, teve um filme recente, ela é de 1726. Então ela tem praticamente 300 anos a história de Gulliver. Né? A gente está vendo aí no cinema, saiu o filme de Gulliver faz o quê? Faz alguns meses. Outro que a gente pode falar é do Frankenstein, que é da Mary Shelley, 1818. Esse tem 200 anos, né? Então 200 anos tem a história do Frankenstein, e a gente vê filme do Frankenstein. Por que Frankenstein é considerado literatura de ficção científica? Porque, de novo, tem a ver ciência, né? O cientista quer reviver uma pessoa, então ele dá choque, né? Na verdade ele pega um raio, né? Canaliza esse raio no corpo de uma pessoa e tenta reviver uma pessoa. Então é ficção científica, né? Tem a ver com ciência. E um que eu achei muito legal de falar é Uma Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs, né? Que é esse livro aqui, ó. Eu trouxe alguns livros de ficção científica para mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó. Esse livro, ele é de 1917, ele foi reeditado. E sabe o que esse livro serviu para fazer qual filme? Olha o que está escrito aqui, ó. Avatar. Esse livro ele foi a inspiração do autor do Avatar para fazer o filme. Então você vê como a ficção é muito interessante. Ela passa os anos, quer dizer, esse livro tem 100 anos e foi escrito, né, que é o mesmo autor que escreveu Tarzan, e ele foi usado como inspiração, né, para o Cameron para fazer o Avatar.
Então, gente, Vamos lá. Então, o Homero e mais os desconhecidos que escreveram a história do Beowulf, eles inspiraram algumas pessoas que agora inspiram outras. Nós temos, entre os maiores representantes de literatura de fantasia, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, né, que está ali à esquerda, sempre conhecido por estar com o cachimbinho dele. Tolkien, que adorava árvores e participou da Segunda Guerra Mundial. O C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, que seguia uma linha mais mitológica grega do que fortemente, sendo que o Tolkien seguia mais a parte celta, a parte nórdica ali. Robert G. Howard, que praticamente ninguém conhece, mas todo mundo conhece o Conan, o Bárbaro. Muito bem interpretado pelo Schwarzenegger. Todo mundo soube que o Conan se divorciou há pouco tempo, né? Estavam falando disso. E o Michael Ende, que apesar de muita gente viu o filme como Fushun, o nosso dragão com plumas, que é o filme A História Sem Fim. Muita gente viu esse filme há muito tempo atrás, mas o livro dele, que é o dobro do que tem no filme, é espetacular. Tanto que toda vez que me perguntam em entrevista qual que é o meu livro favorito, eu falo que é do Michael Ende. Os mestres desse assunto. Júlio Verne. Júlio Verne talvez seja o maior clássico da literatura de ficção científica. Aqui eu tenho livros de Júlio Verne, eu trouxe para vocês. Eu tenho todos esses livros em casa, então deu para trazer, né? Porque quem gosta acaba lendo tudo, né? Esse aqui é a Volta ao Mundo em 80 Dias. Todo mundo conhece a Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Naquela época era uma coisa inimaginável você dar uma volta ao mundo em 80 dias. Hoje você dá uma volta ao mundo em um dia, né? Então, e até em horas, né? Dependendo da aeronave que você estiver usando e dependendo do caminho que você estiver fazendo. Então, naquela época ele falou, não vou fazer. E ele foi julgado como louco. Como é que o cara, né, o cientista desse livro é julgado como louco? Como é que esse cara vai fazer 80 dias? Eu aposto que não vai. E ele consegue, e só consegue porque ele faz contra o sentido e ganha um dia, né? No calendário. Na verdade ele não conseguiu, ele conseguiu 81, mas como ele ganhou um dia no calendário, virou 80. Então a sacada do livro é essa. É um livro muito legal e também já virou um filme, todo mundo já deve ter assistido aí. Bom, esse é o Júlio Verne. Então ele é do século XIX aí. Depois vem quem? Vem os caras que estão falando de uma ciência mais moderna, que é o Isaac Asimov, que é esse rapaz aqui, ó, que essa trilogia da Fundação é considerada um clássico da literatura de ficção científica, que fala de uma sociedade terminal, que fala que o mundo entrou em colapso, é uma sociedade de ficção que entrou em colapso. E a grande sacada desse livro é que existe uma biblioteca virtual. Na época não tinha nem internet, e tem um holograma nessa biblioteca. E os personagens do livro vão interagindo com esse holograma dessa biblioteca e conhecendo o que aconteceu, por que o mundo entrou em colapso. E aí é um registro histórico que tem dentro dessa biblioteca. Então o livro é bem legal e é considerado o maior clássico do Asimov. É uma coisa assim que quem lê também vai achar... É complicado de ler, né? Tem que prestar bastante atenção, porque ele é um livro de ficção científica, de alta ficção, mas é muito legal. Aí a gente vem para nossa época. E aí tem esse carinha aqui que eu não sei se vocês conhecem, que chama Orson Scott Card. Ele é o novo Isaac Asimov do momento. Esse aqui é o Jogo do Exterminador, que ganhou 2 prêmios, o Hugo e o Nebula. Depois ele escreve O Orador dos Mortos, que é a sequência desse, que também ganhou o Hugo e o Nebula. Então, dos autores novos, mais novos, ele é um dos que melhor escreve. E esse livro, ele fala de uma sala de guerra onde crianças comandam por telepatia naves espaciais. Então as guerras são comandadas por crianças, porque elas têm maior agilidade e tudo mais, e crianças superdotadas. Então as salas de guerra se tornam jogos e os extermínios são feitos com essas crianças. Então é muito legal também, muito bem escrito, porque eu acho que o Scott Card, ele escreve muito bem e é muito gostoso de ler, tá? E O Orador dos Mortos é a sequência. E para quem acha que não, o Dan Brown também é um escritor de ficção científica. Os livros do Dan Brown são baseados, a maioria deles, em ficção científica pura.